vocês viram aí que eu vou falar sobre sexo. E nem vou ficar vermelho, nem corado vou ficar. Porque não dá mais para ficar com vergonhinha, né? Depois do que a gente vê na televisão, na internet, na mídia, os distúrbios, as disfunções, os problemas relacionados com a sexualidade são tão graves que só mesmo à luz do conhecimento espírita a gente poderia analisar o problema. Parece que deu certo aqui. Vamos ver se eu começo mostrando as minhas lâminas aqui. E a primeira delas já vai aparecer aí para você. Eu vou mostrar o escopo de hoje. Já aparece aí. Eu pretendo ir tocando o barco aqui, assim. Primeiro, aí, dá para enxergar melhor aí? Entender o que nós pretendemos falar. Primeiro, eu quero começar falando desse malfadado episódio aí de estupro consentido numa família mineira lá de Indianápolis, no Triângulo Mineiro, em que um cidadão de 35 anos vivia com a sua companheira e uma enteada de 12. E ele mantinha uma vida sexual comum com ambos. Com ambas. Deixa eu ficar para cá um pouco. Estão me vendo bem? Então, né? Você vê, você tem uma mulher, uma companheira, e você ainda usufrui, desfruta, molesta, coabita com a filha de 12, vulnerável, menor de idade, consentindo a mãe. E o pai e o primeiro marido dessa esposa, consentindo também. Aquele que foi marido e que é mãe e que é pai dessa menina também. Pode isso? E aí o caso foi para Justiça, Tribunal de Justiça de Minas. É Minas, hein? Não sei o que acontece com Minas. Hein? Pode haver gente mais retrógrada e atrasada. Não é que meu pai é mineiro, hein? Mas o desembargador que analisou o caso e deu inocência para o réu, que é esse cidadão de 35 anos, que coabita com a mulher e com a menina de 12, que é enteada. Ele considerou normal, passou pano em tudo. Por quê? Aí apareceu o problema. A coisa chegou à opinião pública, à sociedade brasileira, o Ministério Público, chegou até os ouvidos de todos nós, os brasileiros conscientes, percebendo um total descaso aí com respeito à criança e ao adolescente, aos direitos, à ética. O que aconteceu? O caso virou manchete e a Polícia Federal foi investigar esse desembargador, Magi Lawar, não importa muito o nome, a gente não quer aqui apontar os nomes, a gente quer apontar o problema. E identificou que ele também é um homem ligado à pederastia, às disfunções do sexo. Ele também tem sobre ele acusações de molestar funcionárias, familiares, etc. Então, para ele, o que o outro fazia era passível de perdão, porque se ele faz também, ele vai querer o quê? É consensual, tudo bem, vamos que vamos. Não, isso não acabou bem, né? Esse magistrado aí, esse desembargador Magidi, foi afastado, a polícia esteve lá e já tomou o gabinete dele, já proibiu o acesso dele lá aos casos que ele julgava, o acesso ao computador, já estão examinando o que tem na ficha dele. Não deve ser boa coisa. E o caso da menina? A menina foi levada para a casa do pai, o pai que é omisso. E o casal que vivia lá com essa menina? Quer dizer,
A mãe da menina e o companheiro estão presos. Era o mínimo que se esperava, né? Bom, tudo isso causou muito clamor e queixas e reconhecidas manifestações de repúdio na nossa sociedade. Isso não se concebe mais no dia de hoje. Nós não podemos conivir com essas coisas. Não. Mas esse caso não é isolado. Nós estamos no meio de um turbilhão, de um escândalo. Epstein. Depois um som aqui. Esse escândalo vem lá da América. Jeffrey Epstein, ou Epstein, como vocês quiserem. O Epstein. Ele, nos anos 2000 aí, ele tinha umas casas de exploração sexual de menores. E ele convidava celebridades, autoridades, artistas do meio musical, para ir lá curtir as noitadas e as orgias com garotas de menores de idade. Vocês estão acompanhando na mídia, não preciso dizer. É um escândalo feio. Envolveu até o príncipe ex-herdeiro do trono lá da Inglaterra, que inclusive foi preso, ficou 12 horas preso e solto depois de interrogatório. Ontem ouvimos aí o Bill Clinton dando o seu testemunho, e já serão convocadas mais pessoas para explicarem o que eles faziam lá naquele paraíso do sexo mantido lá na ilha, lá pelo Jeffrey Epstein, que, quando preso, se suicidou na cadeia. Imagina que situação está esse homem hoje, espiritualmente falando. O caso do Epstein também não é único. Há poucos dias, menos de um mês, nós vimos um piloto de avião taxiando um avião da Latam, e na hora de levantar voo, a polícia esteve lá e ele foi preso. Ele estava envolvido numa rede de tráfico de criança para também atender mercados aí de prostituição, pedofilia, etc. Um homem decente, cabelinho branco aí, ó. Não confie nos meus cabelinhos brancos, nem meus, nem de ninguém. Os canalhas também envelhecem, né? E nós estamos vendo também nessas matérias diárias os casos de compulsão sexual. As mulheres dizendo que são importunadas no próprio trem, no metrô, no ônibus. Algumas foram vítimas de estupro dentro da lotação. Os casos de feminicídio alcançaram uma escalada terrível. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo. Homens e mulheres, o que se passa com eles, principalmente na área do sexo. Por que tanta compulsão? Por que tanto distúrbio, transtorno? Por que tanta disfunção? Até aí, você tem uma disfunção, você vai tratar. Mas de onde vem a disfunção? Qual é a causa? Eu tentei encontrar alguma coisa na literatura dos psicanalistas, psicólogos, mas todos eles, materialistas como são, restringem as causas ao corpo físico, como se o homem estivesse vivendo uma única vez, tivesse nascido pela primeira vez. Ele traz aí os arquétipos do passado dele. Então, na infância, ele foi maltratado, então ele, na fase adulta, ele produziu aquele tratamento. E à medida que renascemos no corpo, aquelas coisas, aqueles registros que estão lá, eles voltam no consciente e nós podemos repetir eles. Então vejam, nós somos seres morais, não simplesmente seres sexuais. E agora também, né? Aí apareceu aí o Alexander Moreira Almeida. Ele é da Universidade Federal
e Juiz de Fora, que faz um belo trabalho na área da ciência. Eu espero que as chuvas que estão destruindo ali a zona da mata não tenham prejudicado os arquivos, os laboratórios dessa universidade, onde o Alexander mantém lá um trabalho, um núcleo lá de estudo da espiritualidade, um núcleo para estudar o espírito. Ele tem feito um trabalho brilhante, esse cientista, psiquiatra. E eu, então, aproveito essa nota para mandar um abraço de solidariedade ao povo mineiro de Juiz de Fora, lá da dona nossa querida Isabel Salomão, já desencarnada, do Centro Espírita lá do Caminho, né? Caminho da Luz. Das minhas amigas, tem umas amigas nossas lá no Centro Espírita, Joana de Ângeles também, onde frequentou Sueli Caldas Schubert, que também já nos deixou. Mas eu imagino como é que o mundo espiritual deve estar olhando ali, Juiz de Fora, Ubá, terra do nosso querido Ari Barroso. Eu lembrei dele. Brasil, o Brasil, samba que dá, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim. Então, e há outras cidades também aí com problemas, né? Cai uma obra de Joana de Ângeles para a gente revisar. Na verdade, é um psicológica de Joana de Ângeles. A série psicológica dela, de 16 livros. O meu amigo Gesiel Andrade, que hoje mora em Campinas, também está aqui pertinho de mim. Nós estivemos juntos não faz muito tempo, num evento da USE. O Gesiel Andrade, ele é um grande estudioso, né? Ele tem vários livros publicados e vai publicar esse outro, que é Espiritismo e Saúde, na alma, no perispírito e no corpo físico. E ele tomou como base para esse livro toda a série psicológica de Joana de Ângeles. Eu não sou um grande estudioso de Joana de Ângeles, mas ao ler o livro do Gesiel, eu comecei a revisitar aquelas obras, Plenitude, Autodescobrimento, Amor, Imbatível Amor, a psicologia, Jesus à luz da psicologia profunda, o Homem Integral. E a Joana é uma psicóloga, uma terapeuta, e ela vem e mergulha o seu olhar agudo nas nossas mazelas espirituais, demonstrando que nós estamos... Vou mexer aqui, espero que o som não perturbe. Demonstrando que tudo que nós temos de disfunção sexual, taras, compulsões, toques, síndromes, disforia de gênero, tudo isso decorre do mau uso do nosso livre-arbítrio, escolhas que fizemos em vidas passadas e que ainda não resolvemos. E esses arquétipos estão reapresentando-se nas existências atuais. Lembre-se, nós somos homens morais. Você não vê um homem moralmente bom cometer essas loucuras aí, porque isso contrariaria a sua natureza de caráter. Ele já se enobreceu do ponto de vista moral, ele reuniu virtudes, angariou méritos, ele desenvolveu o senso de justiça ético, o senso moral. Ele
ainda que ele ou quisesse cometer novos delitos, ele tem dentro dele uma área, nós podíamos chamar o superego, pelos psicanalistas aí, modernos, ou poderíamos chamar de uma área de vigilância, onde nós fazemos uma análise do que é bom para mim, não serve. Se aquilo que eu vou fazer para o outro não seria bom para mim, eu não farei. É a moral cristã que volta todinha, límpida. Não façais ao outro, aquilo que você não gostaria que o outro vos fizesse. Vamos falar em português mais fácil. Não faça ao outro aquilo que você não quer que ele te faça. Nisso reside a moral do Cristo. E ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, até o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você vai abusar de uma moça, pense, pode ser minha irmã. A não ser que você ia fazer isso com sua irmã também. Se você vai ver uma mulher sendo estuprada no ônibus e não vai se condoer com isso, imagine se fosse sua mãe. E se você vê que você carrega com você uma tendência como essa, você tem que se tratar. Vai se tratar, cara. Você está pensando em matar a sua ex-companheira porque ela te deixou, você tem que procurar ajuda espiritual, mesmo porque, à luz do espiritismo, nós estamos sempre, volta e meia, sob o assédio de antigos adversários de vida. A visão espírita é essa, e não tem como você tergiversar. Não tem. O que eu escrevi aí? Ah, sim. Esse livro, Espiritismo e Saúde, ele tem, lá no final dele, uma inovação do Gesiel aí, uma bibliografia comentada. Há um livro aí da AME, Associação Médica Espírita Brasileira, e vários dos seus profissionais, psicólogo, psiquiatra, da linha junguiana, transpessoal, médicos, eles se reuniram para analisar a obra de Joana de Ângeles e eles compuseram um livro juntos. Esse livro aparece lá no final da obra do Gesiel Andrade, que já vocês vão ter aí pela editora M. Espero que saia logo. E nesse livro, o organizador da obra, que é o Gelson Luiz, né? Ele foi lá e mostrou que 3 providências básicas, Joana de Ângeles coloca aí. Que o homem deve respeitar os valores morais, éticos, espirituais das famílias. Ele tem que pautar por isso em sua vida. Ele tem que buscar atingir o verdadeiro objetivo do vício, que é o progresso da vida. O objetivo da vida, que é o progresso, desenvolvimento e enobrecimento no uso dos atributos do espírito. Outra recomendação que cabe a nós: persistir sempre nos esforços que permitem a exteriorização de um modo de ser austero, real, amoroso, bondoso, útil, responsável e dedicado à disseminação do bem. Faz conta uma reflexão. Nós somos seres milenares viajores. Desde que fomos retirados das mãos, saídos da mão de Deus, simples e ignorantes, começamos uma trajetória de aprendizado. E como diz Joana de Ângeles, a gente começou a sedimentar em nós mesmos, nos arquivos, de alma.
nos depurando à medida que vamos avançando, e nós vamos, então, alcançando o enobrecimento da alma. Virtudes, cresce o nosso patrimônio de virtudes, você se refina, o senso moral também, ele se eleva, você já não comete os erros que você cometeria antes. Então, a nossa cura começa por aí. Mas ela é fácil? Nem sempre. Precisa do esforço do paciente, que é você, assistência de médicos, psicólogos, perseverança e reforma moral íntima. Se você continua frequentando os mesmos becos de orgia, de safadeza, se o sexo para você é motivo apenas de diversão, você não vai aprender a cultivar essas coisas. O sexo para você será sempre motivo de perda, motivo de deterioração. Veja, eu estou vendo pessoas aí, câncer de próstata, muito provavelmente errando em algum momento. Mulheres, câncer de útero, câncer de seio, câncer de mama, muito provavelmente cometemos erros na área do sexo, nesta vida mesmo, ou já trazendo de vida no anterior. O sexo, e é muito triste ver isso, está assim sendo vendido e comercializado como uma mercadoria vulgar. E eu estou vendo muita preocupação os lares em que crianças já estão se expondo na internet, meninas que se adultizam, se erotizam diante das câmeras, apresentando seu corpo, a pretexto de mostrar uma moda íntima, uma moda nova, uma roupa, mas o sexo está presente. Estamos vendo canais e sites aí maliciosos. Eu vejo uma plataforma, eu não assino, mas chegam muitos vídeos curtos, pequenos, TikTok, em que as piadinhas são sempre muito maliciosas e deixam sempre um resquício malicioso no ar. Sempre uma piadinha que coloca em suspeita a mulher ou o homem. A mulher aparece então como um ser muito frágil que você pode conquistar e ela não vai negar. Então os homens começam a acreditar que todas as mulheres são fáceis e todas elas cedem aos seus apelos. E aí começa essa coisa, não seja bobo, aproveite. Não é assim. Não é assim. Não é assim, e tudo que nós fazemos que incorre uma transgressão à lei divina superior, não façais ao outro o que você não gostaria que o outro vos fizesse, nós atraímos para nós um débito, um karma, uma falta e vamos ter que reparar. Quando nós desrespeitamos o nosso semelhante e ferimos o nosso semelhante pela nossa forma de agir, tirana, violenta, egoística, estupramos. Muito provavelmente teremos que passar a limpo tudo isso. É por isso que nos dias de hoje, nós estamos vendo aí, moça foi surpreendida ao sair da escola. Olha o que aconteceu com aquele casal. E você chora, tristeza. Mas eu quero dizer a vocês, nós somos seres morais, moralmente perfectíveis e devemos subir na escala de vida para Deus, pelo enobrecimento
do caráter, do espírito, pelo entesourar as virtudes. Não há outro caminho. Não há. Se quisermos sair do vai e vem dessas reencarnações aqui, trôpegas sofridas, se quisermos deixar esse mundo de provas e expiações e ascender a um mundo melhor, é preciso esforço. Melhore-se. Então, para você, meu amigo, minha amiga que estão nos ouvindo, nós estamos terminando. Se você pretende vencer as tendências, se você pretende corrigir-se das suas compulsões, dos seus toques, dos seus excessos, das suas taras, corrija-se a si mesmo. Na prática do bem, da virtude. Esse é o caminho. Não há outro. Porque, do contrário, ao desencarnar, você cai nas malhas da dor, do sofrimento. E reencarna, muito provavelmente, com as marcas do mesmo pecado. Eu vou cantar e vamos. Você verá, é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sendo que você responde sim. Sua imaginação arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Vai, é isso aí, minha gente. Por hoje é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Até lá. Tchau.